Amém, meus irmãos? Amém? Boa noite com a paz do Senhor. É muito bom a gente estar diante do Senhor, louvar o Senhor, adorar o Senhor. Iremos, nesse momento, meditar um pouco na Palavra de Deus, em João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, da alma, perde-a. E quem odeia a sua vida, da alma, nesse mundo guardará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, invocamos o Teu nome e buscamos a Tua presença, a Tua face. Que a Tua palavra, Senhor, nessa noite venha falar aos nossos corações, assim como nós temos sido abençoados com os louvores que nós temos ouvido, que nós temos entoado, cantado e adorado, Senhor. Que a Tua palavra venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Jesus falou isso para o povo. A palavra de Deus hoje fala para nós. Jesus é o grão de trigo. Jesus disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus falava de si mesmo. Ele foi o grão de trigo que Deus enviou para aquele grão, aquela semente gerar todos nós. Aquela semente, aquele grão de trigo que foi morto, que ressuscitou dos mortos, gerou a igreja. Que esse grão de trigo, Cristo, produziu imensidão de pessoas. Muitas e muitas pessoas foram produzidas através daquele grão de trigo. E nós também somos grão de trigo. Nós também precisamos de produzir outros frutos para Deus. Quando você planta uma semente, aquela semente cai na terra, ela apodrece. A semente morre. A semente tem um embrião, um embrião onde nasce a nova planta. E para aquele embrião desenvolver, é preciso que aquele grão, aquela semente, deixe de existir. Jesus, naquele momento, ele deixou de existir humanamente, ele entregou a sua vida a Deus, entregou a sua vida aos homens, aos carrascos, às autoridades, e ele foi morto, e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e gerou a igreja. O início da igreja foi gerado através da morte de Jesus e do nascimento do Cristo ressurreto, que venceu o poder de Satanás, venceu o poder da morte. O versículo 25 fala assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. É a minha tradução aqui, na outra fala a vida da alma. Quando nós morremos para o mundo,
quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós deixamos o mundo de lado, nós morremos para o mundo. Nós perdemos a vida da alma. A alma é os desejos, as vontades, as emoções, o querer nosso. Nós não fazemos mais o que nós queremos, nós fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, o versículo fala assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Eu sei que muitos de vocês, ou melhor, todos nós, tivemos a oportunidade muitas e muitas vezes de renunciar a alguma coisa. Renunciar à vida da alma, renunciar às nossas vontades. Versículo 26 fala assim: se alguém quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Ser honrado pelo Senhor, servir ao Senhor, deixar tudo desse mundo, deixar os prazeres desse mundo, as coisas desse mundo, a vida da alma, o querer nosso da alma, e seguir a Jesus, servir a Jesus. E a palavra do Senhor diz que o Pai o honrará. Se alguém quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também. Onde nós estamos, onde Jesus está, nós estamos, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está dentro de nós. O Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para dentro de nós. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, está dentro de nós. E Deus vai honrar cada um de nós, cada um daquele que quiser negar a vida da alma, negar esse mundo, será honrado pelo Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. E está falando também que nós temos que renunciar. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é o Evangelho de renúncia. É o Evangelho de perda, você perder a sua vida da alma, a sua vontade, o seu querer emocional, o seu prazer nas coisas do mundo. Eu sei que é uma grande guerra, uma grande luta que todos nós temos dentro de nós, no nosso interior. Uma guerra, uma luta que nós temos contra a nossa carne, contra a nossa alma, a vontade da alma. E o Senhor Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Quantas pessoas que você conhece que não quer deixar esse mundo, não quer deixar os prazeres desse mundo, que não quer entrar pela porta estreita, o caminho apertado, o caminho que conduz à vida eterna. São poucos que se encontram o caminho, poucos que entram pela porta estreita, poucos que entram pelo caminho apertado, e muitos que entram pelo caminho espaçoso ou largo. Muitos. E o versículo 15 ele fala assim, capítulo 7, Mateus 7, 15, fala assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores.
Pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má dá bons frutos. Toda árvore que produz bom fruto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui, o Senhor Jesus Cristo falou claramente que muitos falsos profetas iam aparecer. Que muitos falsos profetas irão apresentar diante do Senhor, dizendo que fez muitas coisas em nome de Jesus, mas não tinha fruto, não tinha bons frutos. Esses frutos aqui são frutos de vida, de conduta de vida de renúncia, fruto de arrependimento, fruto de renúncia da vida da alma, fruto de fazer ou deixar Jesus fazer a vontade dele na sua vida. Hoje nós vemos muitos, quando fala profetas, fala de pessoas que ensinam, que profetizam, que ensinam a palavra. Quantos e quantos hoje ensinam heresias, ensinam que não precisa renunciar, ensinam que não precisa tomar a cruz, que não precisa entrar no caminho estreito, apertado, a porta estreita. Muitos acham, não, entregou a vida para Jesus, está bom. Muitos estão pregando o evangelho por aí sem nenhuma renúncia, fazendo isso ou aquilo, e pior que a Bíblia é que diz que vai fazer. Muitos vão expulsar demônio, fazer milagre, maravilha, muitos vai fazer. Muitos vão receber milagre, vão fazer milagre, vão realizar tantas coisas, mas sem nenhuma renúncia desse mundo. E aí Jesus vai chegar e vai dizer que são reprovados, que não conhece eles. O versículo 20 fala, portanto, pelos seus frutos conhecereis, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas o que faz a vontade do Pai que está no céu, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos milagre? Então lhe direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Coisas erradas, pecado, desobediência, fazer coisas, vir aqui no púlpito e pregar uma coisa e na vida fazer outra. Não renunciar. Quantas e quantas vezes nós temos oportunidade de tomar nossa cruz, renunciar ao mundo, e a gente não toma, a gente falha. É o momento da gente chegar diante de Deus e pedir perdão, seguir a caminhada.
Quantas vezes, como empregado, a gente deixa de tomar a nossa cruz, fazer as coisas corretas, e é uma cruz. Quantas vezes você tem a oportunidade, como mulher, como esposa, como esposo, como filho, como pai, de renunciar a alguma coisa, tomar a cruz, e você precisa tomar essa decisão, precisa de renunciar. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de brigar, de lutar por alguma coisa que não pertence a nós. Não pertence a nós mais brigar com ninguém. Pertence a nós mais discutir, entrar em confusão. Não, não pertence. Pertence a nós humilhar. Como esposa, quantas vezes uma esposa precisa humilhar diante do esposo para agradecer o Senhor Jesus? Quantas vezes o marido precisa renunciar, se humilhar diante da esposa, pedir perdão, porque o homem, nós somos falhos. Cada vez que nós erramos, nós temos a oportunidade de glorificar o nome de Deus através do arrependimento, da renúncia e do voltar atrás e dizer: eu errei, eu pequei, me perdoa, como servo de Deus. E a gente às vezes não faz. Lucas capítulo 14, versículo 25, diz assim: iam com eles grandes multidões, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborreceu ao pai, à mãe, à mulher e os filhos, aos irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus falou isso aqui para a multidão. Toda a Bíblia, todo o Evangelho, nós lemos, todos os Evangelhos, nós lemos que andava uma multidão atrás de Jesus. A multidão ia através de buscar alguma coisa, comida. Muita gente ia através de comida, buscar comida, encher a barriga. Muitos iam atrás de milagre. Muitos iam atrás de N coisas. E nós estamos indo a seguir a Cristo atrás de quê? Eu sei que os milagres e a bênção, a multiplicação e a prosperidade é para nós. Nós temos esse direito de pedir a Deus, de Jesus, buscar. Ficar doente, orar, buscar. A irmã Cecília deu um testemunho maravilhoso. Ela teve a sua hora difícil, ela buscou. Eu posso buscar, nós podemos buscar e devemos buscar. Nós temos que buscar, ir na fonte, que é Cristo. Mas temos também que lembrar que nós temos uma renúncia a fazer. Talvez as pessoas estão vivendo uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, um relacionamento de pecado, pecaminoso, de marido e mulher, que precisa tomar uma decisão, uma renúncia, falar assim: não, eu preciso consertar minha vida, consertar o meu casamento. Talvez a vida no lar, alguma coisa está ruim, a convivência ruim. É preciso do homem ou da mulher tomar uma decisão, se arrepender, pedir perdão, dizer: eu errei, me perdoa, em nome de Jesus, eu não quero mais ficar sofrendo, porque nós sofremos quando estamos passando por algumas situações assim. E Jesus falou para aquela multidão. Jesus, imagina-se uma multidão atrás de Jesus, de repente Jesus vira e fala para eles:
fala o que está escrito aqui, ó. Se alguém vier a mim e não aborrecer o pai e a mãe, e a mulher e os filhos, a irmãos e a irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Existe um momento que nós precisamos de aborrecer o pai da gente, a mãe da gente. Quantas vezes eu tive que aborrecer meu pai e minha mãe pelo Senhor? Eu falo isso, meus pais estão ali. Eu tenho todo respeito por eles, amor e carinho por eles. São meus irmãos em Cristo, são meus pais. Mas eu já tive em alguns momentos da minha vida eu tive que aborrecer meu pai e minha mãe. Eu tive que dizer para meu pai uma vez, lá em Telbroma, que se ele não tomasse uma decisão a Cristo, servir a Cristo, e parar de falar palavras, o pai contava piada uma em cima da outra, palavrão, tudo, ele criou nós assim. Falei, pai, se eu não parar com isso, não tem jeito de a gente caminhar. Você precisa tomar uma decisão. Dizer, Jesus está na sua vida. Eu não quero criar minhas filhas assim. Meu pai ficou triste comigo, aborrecido, ficou nervoso comigo. Mas depois ele falou assim, meu filho, eu quero seguir a Cristo. Eu vim para Rondônia para mudar minha vida, para me abandonar o que eu era em Mantenópolis. Na hora, ele deu vontade de ir embora para trás, ir embora para o Espírito Santo de novo. Mas o Espírito de Deus tocou no coração dele e falou assim, filho, eu vim aqui para mudar a minha vida. Eu deixei minha cidade, deixei tudo, eu quero mudar a minha vida. Mas eu tive que aborrecer meu pai. Eu corri um risco de meu pai voltar para Mantenópolis. Eu não tinha nem vendido a terra ainda, eu já estava fazendo uma experiência aqui em Rondônia. Mas Deus deu a melhor decisão para ele. Um dia, eu estou contando aqui uma ou duas experiências. Um dia, eu cheguei lá na linha 607 aqui. Meu pai já tinha vindo para Rondônia, já tinha vendido a terra lá, Espírito Santo, tinha comprado aqui uma outra terra aqui, 607, aqui onde foi batizado mais a mãe. Eu cheguei lá um dia, não, ele chegou na Emater, querendo dinheiro para comprar bala, para matar um monte de porco foi comer a roça dele. O vizinho soltou os porcos, comeu a roça do meu pai tudo. E meu pai queria dinheiro para comprar munição para matar os porcos. E eu falei assim, meu pai, não faz isso não. Entrega-se na mão de Deus. Você não veio para Rondônia para mudar de vida, mudar de cidade, de vida e ser um homem de Deus? Aí ele concordou comigo, ele falou assim, não vou matar mesmo não, vou largar isso para lá, Deus vai me dar outro. Falei assim, pai, se eu só deixar isso para lá, Deus vai fazer com que esse homem vai acabar com esses porcos tudo, ele vai ter mais prazer em ter porco. Deus vai fazer isso aí para o Senhor, pai. Você confia em Jesus. Cheguei lá, aí eu fui levar meu pai lá no sítio. Cheguei lá, a minha mãe estava pior do que meu pai, estava 2 vezes mais brava que meu pai por causa dos porcos. Ela estava pulando alto assim, de raiva dos porcos. Falei para ela assim, mãe,
entrega na mão de Deus. Aí ela falou assim que não ia aguentar aquilo lá, não ia suportar. Eu falei assim: mãe, lembra que a Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Se nós não for sal, não salgar, a gente vai ser jogado na terra e vai ser pisado pelos homens. A senhora precisa de ser sal e ser luz para não ser pisada. Se a senhora deixar o Senhor Jesus tomar conta da sua vida, Deus vai fazer a obra aqui nesses porcos. Mas outra batalha, irmão. Aborrecer minha mãe ficou muito irada comigo. Ela queria que eu apoiasse meu pai para matar os porcos. Quem mata os porcos vai ter que matar o dono dos porcos também, não é? Aí Deus abençoou que a minha mãe acalmou, meu pai já estava acalmado. E, se eu não me engano, no outro dia, o homem veio aqui na rua e vendeu os porcos tudo. Aí foi alguém lá e comprou e pegou todos os porcos e trouxe, acabou com aquilo. Mas a gente, irmão, nós temos que tomar decisões. Com todo o amor e todo o respeito que eu tenho por meus pais. O tanto que meu pai sofreu para me criar, que a minha mãe sofreu. Mas eu precisava de cumprir o que está escrito na Bíblia: aborrecer o pai e a mãe. Falar a verdade. Irmão, falar a verdade é muito difícil. Eu sei que é difícil estar aqui na frente falando isso aqui. Talvez muitos de vocês nem precisem ouvir isso aqui. Mas talvez alguém precise ouvir. Tem pessoas que talvez tenham que tomar uma decisão, ser batizado, descer as águas, e não faz porque fica com medo do pai e da mãe brigar, não sei quem brigar. Irmão, eu quando entreguei minha vida a Jesus, eu vi a igreja, que o Senhor me revelou a igreja, eu vi o Senhor, vi Jesus, eu senti Jesus no coração e vi a igreja. Nada mais fez eu voltar atrás, porque a coisa mais linda que tem é você fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. E vale a pena você renunciar tudo que você tem. A Bíblia está escrita aqui nesse versículo. Não aborrecer o pai, a mãe, mulher e filho. Tem hora que a gente também tem que aborrecer a mulher da gente, tem que aborrecer o filho da gente. Tem hora que a gente precisa aborrecer. Tem hora que a esposa, o filho, a filha, o pai ou a mãe precisa chorar diante de uma realidade. Precisa envermelhar o nariz. Quantas vezes eu vi a minha mãe envermelhar o nariz dela, chorando. Mas já está aí para a honra igual do Senhor Jesus. O versículo fala assim: mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Quantas vezes, irmão, nós temos que aborrecer a nossa vida, a nossa própria vida. Irmãos, quando Jesus Cristo estava lá na cruz, vivo, humanamente falando, o Jesus humano, vivo, todo ensanguentado, uma coroa de espinho, as costas todas açoitadas de chicote, sangue correndo para todo lado. O diabo entrava nas pessoas e falava assim: se você é filho de Deus mesmo, desce dessa cruz aí, salva ti mesmo, salva nós, salva você. Você vai ser morto aí, você vai ser crucificado.
Desce daí. É o diabo que falava na boca daquelas pessoas, irmão. Quantas vezes o diabo usa as pessoas para falar com você? Não, rapaz, você resolve aquele negócio, tem que resolver. Esses dias agora, pouco tempo, eu vendi um cupuaçu para um homem aqui no Jaru, 50 quilos de cupuaçu. E o homem, vou te pagar quinta-feira. Passou quinta, passou sábado, passou domingo, passou outra quinta, foi passando, e ele mandava mensagem, vou te pagar tal, segunda-feira, vou te pagar. Foi graças a Deus que ele parou de mandar mensagem, falou que vai pagar. Porque deu vontade de descer da cruz para poder ir lá e fazer ele pagar. R$600. Mas não é pelo valor, é pelo abuso que as pessoas... O diabo, irmão, o diabo entra nas pessoas, as pessoas ficam possessas do Satanás e vai provar a gente, vai buscar dinheiro, ponto fraco, vou lá naquele homem. Aí eu lembrava da minha mulher ali, ó, a queridinha ali, a amada. Lá na roça do Cupuaçu, ela entrava lá e colhia o cupuaçu, trazia, preparava, passava na centrífuga, na máquina. Todo trabalho, sacrifício, eu vendo a minha mulher fazer isso. Depois eu vou vender o negócio fiado para o cara que eu não conheço. Caí na conversa dele, que é da linha 632, quilômetro 30, o pai, o vizinho fulano de tal, do Cicano, eu vendi o negócio. E o dinheiro foi embora. Ainda bem que o diabo não usou minha mulher para me... Tá vendo? Me vendeu. Porque se Deus permitisse, ela podia fazer isso também. Você vendeu. O diabo, ele quer que você saia da cruz. Desce da cruz para resolver. Porque se eu descer da cruz, eu resolvo. Resolvo ou pioro, muito mais. Humanamente falando. Se Jesus descesse da cruz, não estava salvo, ninguém tinha salvação. Então, tem hora que nós temos que aborrecer a nossa própria vida. Aqui, ó. Aqui. Ainda também a sua própria vida. Se não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Não pode. Viu? Não pode. Você pode ser crente, você pode ser o frequentador de banco da igreja, você pode pregar, você pode fazer tudo, expulsar demônio, fazer milagre. Qualquer pessoa chegar, você tem que fazer tudo, expulsar demônio, curar, fazer tudo. Mas não pode ser discípulo de Jesus, se não aborrecer a sua própria vida. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu louvo a Deus pela vida da Adriana. Eu fico feliz de você aqui, minha irmã. Você mora aqui, ó. O Grédio mora aqui. Sua família mora aqui dentro. Todos vocês moram dentro do meu coração. Eu tenho o amor de Deus, porque Deus me colocou nessa igreja. Deus me plantou esse grão de trigo que Jesus gerou. E eu, Vanderlei, estou aqui para morrer também, para poder gerar outras vidas. Você quer morrer? Você quer morrer a sua vida da alma? Você quer tomar uma decisão? Feche seus olhos, ora a Deus. Ora a Deus agora. Você quer tomar uma decisão? Falar assim, hoje eu quero tomar uma decisão de aborrecer a minha própria vida.
E eu mesmo não quero casar, mas para fazer a vontade de Deus eu quero. Eu vou casar no cartório, na igreja, para poder glorificar o Senhor. Minha vida está errada, a vida está conturbada, mas eu vou, em nome de Jesus, fazer isso para glorificar a Deus. Eu quero ser discípulo de Cristo. Estou dando um exemplo: casar. Ser submisso, pagar uma conta, às vezes deve, para renegociar a dívida, deve 10 mil, não pode pagar, renegocia em 20 vezes, paga parcelado. Exemplo, estou dando um exemplo. Tanta coisa que nós temos que renunciar. Talvez você estupim curto, né? Tem gente que tem um estupim tão curto que nem tem estupim, é só acender o fogo já cai dentro do pavio de pólvora. É uma decisão de segurar um pouco, né? Já viu gente assim de... Ele fala pavio curto, né? Tem, você já viu? Você quer tomar uma decisão de... Quando a coisa vier... Vem mesmo a bagaceira, vem o seu lado, você... Senhor Jesus, invoca o Senhor. Para não acender a pólvora, senão acende. Ora a Deus, vamos orar a Deus agora? Ora a Deus, faz um propósito com Deus. Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher para a glória do Senhor. Eu quero ser discípulo, eu quero renunciar tudo e todos e a mim para ser discípulo. Amém? Tem coragem de fazer isso? Tem coragem? Eu tenho coragem. Tenho fé. Coragem e fé para poder renunciar, irmão. Decisão. Perdoar também é decisão. Perdoar é a coisa mais difícil que tem. É uma decisão por fé. Perdoar. Quer perdoar alguém? Precisa perdoar alguém? O Espírito Santo falando comigo aqui dentro. Perdão. É difícil. Quer aborrecer você mesmo? Perdoar? Ora a Deus, vamos orar a Deus agora? Vamos? Todos nós. Eu quero incluir nessa lista. Eu me incluo nessa lista. Muito difícil perdoar, irmão. Põe a mão no seu coração assim, ó. E ora a Deus. Fala, Senhor, eu quero, meu coração, eu quero entregar totalmente a Ti, Senhor. Eu preciso que o Senhor toma totalmente o meu coração. A minha vida. Eu me humilho diante da Tua grandeza, da Tua realidade, da Tua vida. Eu quero viver por Ti, Senhor. Eu quero alimentar de Ti. Eu quero me alimentar de Ti, Senhor. E viver por Ti. Toma o meu coração e coloca em mim um coração novo. Coração contrito, quebrantado. Um coração perdoador. Coração que Te ame, Senhor. Ora assim a Deus. Faça essa oração pessoal, orando junto com você. Faça essa oração pessoal, entregando a sua vida completamente, seu coração, a sua alma, seu corpo, o seu espírito. Faça isso e você vai ver que tudo vai tomar uma nova direção na sua vida. Senhor Jesus, eu agradeço a Ti por essa oportunidade. Agradeço a Ti, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a renunciar. Nos ajuda, Senhor, a morrer para produzir fruto. Bons frutos, Senhor. Não deixe nós ser falsos profetas que praticam iniquidade. Livra nós, Senhor, de chegar diante de Ti enganado, pensando que nós vamos entrar no reino do céu, viver eternamente contigo e receber um não do Senhor e dizer: não te conheço, para trás de mim, não te conheço, vós que praticais iniquidade.
Livra-nós dessa hora, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a chegar diante de Ti, para o Senhor dizer assim: vinde a mim, bendito do meu Pai, possuir por herança, que está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, muito obrigado, Jesus. Te agradeço por essa oportunidade, por esse momento. Eu oro por todos que estão aqui, por cada família representada aqui nessa noite. Eu oro por toda a Tua igreja, Senhor. Aqueles que estão tristes, afastados, entristecidos, passando por luta, ou estão doentes, que estão em casa, não puderam chegar até aqui, Senhor. Visita cada pessoa, Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu Espírito. Eu oro a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.